Assinante da ESPN Brasil, muito bem-vindo às emoções do automobilismo. Está começando mais uma temporada do mais importante campeonato de turismo da América do Sul. É o Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Você tem aí a volta de apresentação em Interlagos com essa temporada de 99, prometendo de novo como o campeonato de 98. Você tem aí o carro do Cocho, que na temporada passada deu bastante trabalho aos ponteiros. Nós tivemos o Oscar Larrauri, o argentino campeão de 98, com uma mudança de equipe saindo da BM, indo para o Alfa, vai correr esse ano com a Alfa 156. E é claro, o vice-campeão, o Kaká Bueno, vai estar correndo com o seu Peugeot 406. Nós temos a manutenção na sua equipe. Está aí o carro do Kaká Bueno com o seu Peugeot, que vem com uma cor modificada para essa temporada. É claro, daqui a pouquinho o Beto Manzini vai passar para você todos os detalhes a respeito dessas modificações, inclusive na mudança desses carros que vem para a equipe Peugeot no Campeonato Sul-Americano desse ano de 99. Eu dizia do Ingo Hoffmann, que se mantém na BM. Ele foi um piloto muito importante para o título da BM no ano passado, o título do Oscar Larrauri. Você pôde acompanhar com a gente, assinante da ESPN Brasil, como se comportaram os pilotos na temporada de 98, e você viu em especial nas duas últimas provas, a prova da Argentina, a prova de São Paulo, foram as duas provas que encerraram a temporada de 98, como foi importante o trabalho do Ingo Hoffmann para ajudar o Oscar Larrauri a chegar ao título. Aí chegando os pilotos na volta de apresentação, posicionamento para o grid de largada. E é claro, mais uma vez, Beto Manzini, a esperança, a expectativa de que possamos ter um campeonato tão disputado, tão movimentado, tão emocionante como foi a temporada de 1998. E o comentário desse do Ingo, comenta-se que ele realmente podia ter vencido a prova em São Paulo e assim o Larrauri era campeão com o segundo lugar. Segundo os comentários e bastidores, é que falaram no rádio: deixa o Larrauri ganhar, porque senão o campeonato vai embora. E o Ingo não está lá fazendo conta com a máquina de somar e também não sabia da posição do Kaká. Realmente deram uma ajudazinha até extra. Não era necessário. O Ingo foi um senhor profissional, ajudou o tempo todo a equipe, foi tirando pontos, ajudando a acertar o carro. E na hora que foi preciso, ele facilitou a vida do Larrauri. Mas 99, outro ano, outro companheiro. Larrauri está lá agora, tem que desenvolver essas alfas. Então aí, Peugeot, primeiro e segundo tempo. Cocho Lopes, que é um piloto muito agressivo, agora companheiro do Larrauri. Os dois em casa, olha lá, as duas alfas 156, as duas alfas modernas. Isso vai dar um pouquinho de briga. O Cocho não é de aceitar muito fazer aquele trabalho que o Ingo fez no ano passado. Então vamos esperar no decorrer do campeonato. Você viu lá na frente, na primeira fila, os dois Peugeots. Kaká Bueno é o pole position, larga na frente, conseguiu o melhor tempo para os treinos, para esse grid largada. Um companheiro de equipe, o Peugeot do Emiliano Spataro, larga ao seu lado na primeira fila. Temos dois BMs na segunda fila. Ingo Hoffmann, um piloto extraordinário com o seu BM. Ao lado dele o Nono Figueiredo, um outro brasileiro. E nós temos na terceira fila Larrauri, Cocho Lopes. Dada a largada na temporada 99 do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Ficaram os dois Peugeots. Kaká Bueno e Emiliano Spataro. Tenta retomar na frente o Kaká. Novamente está aí. BMW pula muito bem na largada, apesar de ter pouco mais de peso obrigatório pelo regulamento, mas é uma tração traseira, coloca a potência melhor no chão. Mas a diferença, olha só, de desenvolvimento, principalmente de motor, tá aí, o Kaká já foi para primeiro e tá Nono, que largou muito bem, superou inclusive a outra BMW do Ingo, já sendo pressionado pelo segundo carro da Peugeot. Esses carros vêm até com a cor que a Peugeot disputou o alemão do Superturismo. São os mesmos carros, nem a cor eles mexeram. São ao todo 17 voltas, 73 quilômetros, 934 metros. São quase 73 quilômetros.
no circuito de Interlagos, em São Paulo, na primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Vá se acostumando com as cores desse ano de 99, você que tinha nos carros, em especial você que torceu para o Kaká Bueno na temporada de 98, estava acostumado com aquele carro vermelho do Kaká. Esse ano você tem o carro amarelo do Kaká. Esse daí, ó, é o líder da prova em São Paulo. Nós temos os Peugeots amarelinhos, temos os BMs branquinhos, como os Vectra, e temos os Alfas vermelhos, que é o carro que vai estar correndo, o Oscar Larrauri correndo com Alfa 156, o campeão da temporada passada. E tá ali uma Alfa no começo de prova, vindo em quarto, quinto, a segunda em sexto. Conseguiram largar bem, mas a coisa não está definida. Você vê a situação do Nono, ele está tentando defender a posição, vai ficar difícil. A diferença de motor desse Peugeot é muito grande. Olha aí o Ingo já enfiando por dentro. Opa, e tocou, enfiou e deu uma calçada. Rodou feio. E foi o Larrauri, hein? Deu uma calçadinha no Larrauri. Depois sobrou o Larrauri para o Paulão também. Olha só. Vamos rever. Um toque, o Ingo já... Coisa... um pouquinho de forçada de barra, mas o Larrauri, sentindo que já estava sendo ultrapassado, devia ter aliviado um pouquinho. Mas no rolo ali não foi o Larrauri, foi a outra Alfa que acabou sobrando para o Paulão. Você vê o Coty Lopes, está aí o líder da prova em São Paulo, em Interlagos. Brasileiro Kaká Bueno trazendo na liderança nessa largada de temporada. A gente vai rever aqui o momento do grid largada. Olha só como saltou no meio o Ingo e depois tentou por trás o Nono e acabou sobrando numa brecha. Ficaram os dois Peugeots do Kaká e o Emiliano espataram. O Ingo largou muito bem, só que os dois Peugeots vieram para o centro, ele ficou encaixotado. O Nono aproveitou da situação, enfiou pelo lado esquerdo e foi acelerando. Soube usar a tração do carro Nono ali para vir para frente no começo de prova, até sabendo que ia ficar difícil. Ele não aproveitasse aquilo lá, ia perder mais tempo. Aí você vê passando o carro do Nono Figueiredo, passando com seu BM, num bom começo de prova. A expectativa que a gente tinha, você tem aí o carro do Coty Lopes correndo com a Alfa. Esse é o companheiro de equipe do Oscar Larrauri nessa temporada, e é bom que se diga que o Oscar Larrauri, pelo menos a expectativa que a gente tem, que ele não vai ter aquela colher de chá que teve do Ingo Hoffmann na temporada passada correndo com os BM. O Ingo ajudando demais o Oscar Larrauri na conquista do título. E olha só o Vectra do Paulão, que já num toque vem apoiando o paralama em cima da roda. Isso perde principalmente em freada, que você joga todo o peso para frente, desequilibra o carro, vai ficar difícil o Paulão segurar essa posição. E essa coisa do Coty Lopes, primeiro, são dois argentinos numa equipe argentina. Olha aí o replay, veja, vem apoiando tudo no pneu dianteiro direito. Fica difícil, o carro dele começa a perder rendimento. Isso foi algum toque, olha, com a lateral dele já está toda amassada, na volta anterior àquele toque que ele deu numa das Alfas. Voltando ao Coty Lopes e Larrauri. Que escapada do Honda. Isso foi no S do Senna. Inácio Bueno. E olha, sujando toda a pista. Para quem vem atrás com essa brita que ele está soltando, fica difícil depois segurar o carro. Então o Larrauri não pode contar com aquele apoio que teve do Ingo. São dois argentinos numa casa argentina desenvolvendo um projeto da Alfa 156 para o campeonato sul-americano. Não vai ter aquela moleza que teve ano passado. Ele já vinha de campeão de 97 com a BMW. Na mesma equipe, tendo um companheiro que sabe fazer o jogo. A coisa para ele ficou mais amena. Esse ano não, desenvolvendo um carro novo e um companheiro da mesma língua, vamos ver o que ele vai ter que fazer. Você vê como já vai abrindo lá na frente o Kaká Bueno. Nós temos o Kaká Bueno e Emiliano espataram, os dois Peugeots à frente. Está aí o líder da prova em Interlagos. E lá atrás vem Nono Figueiredo, Ingo Hoffmann. Uma tentativa de colocar por dentro do Ingo Hoffmann. Sobrou um pouquinho de carro, conseguiu ultrapassar, ficou o Nono Figueiredo. São os 4 primeiros colocados. Kaká, Emiliano, Ingo Hoffmann, Nono Figueiredo, restabelecendo, restaurando a posição do grid largada. Aquilo que está dentro da previsão, as duas Peugeots. Ingo está, segundo consta, uma versão 98, 97, 98 da BMW. O Kaká
Nono vem com uma versão, não é atual como a do Ingo. Tá ali forçando, se pendurando nas freadas. E olha aí, aquilo que eu falei da sujeira na pista. Se pendurando nas freadas, tentando alguma coisa. Mas passar o Ingo, principalmente no autódromo como Interlagos, vai ficar difícil. Ele vai colocar por dentro, bloquear freio. A potência dos carros são semelhantes, se não forem iguais. Fica difícil. E conhece a pista como a palma da mão, Ingo Hoffmann. E pelo fato de ser um piloto extraordinário. E essa briga que tem o Nono Figueiredo, que também não menos extraordinário, é um grande piloto, mas aí faz a diferença da máquina. Aí você tem o carro do Inácio Boero. Vamos rever num outro ângulo aquela escapada. Ele foi lá na caixa de brita, trouxe consigo uma sujeira enorme, atravessou e deixou a pista toda suja nesta primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo Interlagos, São Paulo. O Nono ano passado disputou um campeonato onde com o Vectra, carro tração dianteira. Ele já ganhou o campeonato, ele foi campeão brasileiro do Stock Car B com carro tração traseira, mas tem mais experiência em tração dianteira. Vai ter um período de adaptação. Ele é um piloto muito técnico e também arrojado, quer dizer, deve pegar a mão logo. Mas o Ingo, em matéria de BMW, já tem um bom tempo de casa e sabe tudo, o acerto fino. Olha só como ele conseguiu na segunda perna do sol abrir um pouquinho do Nono. O Nono vem, pendura na freada, e o Ingo na saída consegue acelerar um pouquinho mais cedo. Olha só, de novo o Nono, uma pendurada na freada. Na saída de curva, o Ingo com o carro mais estabilizado, mais cedo, consegue dar motor e fugir um pouquinho. Nós temos os 5 primeiros colocados com uma certa distância do 6º colocado. Esse daí é o líder da prova. É o brasileiro Cacá Bueno trazendo o seu Peugeot 406. Depois aparece o companheiro de equipe também da Peugeot, Emiliano Spataro, vem em segundo lugar. E você tem aí um passeio na pista com o brasileiro Cacá Bueno. O Ingo Hoffmann é o 3º colocado, o Nono Figueiredo é o 4º colocado. Olha lá, são os 2 carros brancos que vêm logo atrás do Peugeot do Emiliano Spataro. E depois temos em 5º lugar o Cocho Lopes. São os 5 primeiros se distanciando. E aí um final de prova. Essa situação, olha só, do Cacá. Volta a volta, vem abrindo, não está brigando com o carro. Pelo contrário, o companheiro dele, o Emiliano Spataro, é que está com um pouquinho de dificuldade. Você vê que vem esparramando, não se acertou tão bem com o Peugeot como é o caso de Cacá. Agora a briga mesmo é de Ingo e Nono. Aí, ó, são esses 2 carros branquinhos. Esse de atrás é o Nono Figueiredo. São 2 brasileiros da equipe BM. O Ingo Hoffmann é o 3º lugar. Você tem aí o Cacá Bueno, que é o líder da prova. Os 5 primeiros estão muito à frente, ou conseguindo abrir uma boa vantagem em relação ao 6º colocado. Os 5 primeiros são Cacá Bueno do Brasil, esse que aparece aqui na frente. Depois vem o carro amarelinho ali atrás, também da Peugeot do Emiliano Spataro. Tá aí o Cacá fazendo o traçado com tranquilidade, trazendo, mantendo essa liderança em Interlagos, em São Paulo. Depois aparecem os 2 carros branquinhos ali atrás, que são do Ingo Hoffmann, é o 3º colocado. Depois o Nono Figueiredo é o 4º. E aparece o Alfa do Cocho Lopes, que é aquele carro vermelhinho que vem logo mais atrás. São os 5 primeiros colocados e uma certa distância do Cocho, Oscar Lahauri. São os 6 primeiros colocados neste momento em Interlagos. Essa briga de Nono com Ingo está ajudando a Cocho Lopes, que ele aqueles toques que tiveram no S do Senna, acabou sobrando. Ele está começando a recuperar. Isso não é bom, porque os 2 podem ficar numa disputa pela 3ª posição. Cocho Lopes é muito agressivo, pode chegar e fazer alguma coisa. Já chega aqui a informação de que o Chevrolet de número 11 do Paulão já abandona a prova em Interlagos. Final de prova para o brasileiro Paulo Gomes. O Paulão que já vinha com dificuldade, o carro dele com uma diferença de potência dos outros, é um carro, uma versão 9.6. E comeu demais aquele pneu dianteiro do lado direito, não, Manzini? Veio apoiando ali naquele toque também, já desequilibrou o carro inteiro, acabou aumentando o consumo de pneu. Provavelmente, se não ficou no meio da estrada, ele deve ter vindo para o box, porque sabia que o carro não tinha condição de chegar. Aí o líder em Interlagos é o brasileiro Cacá Bueno. Depois aparece o carro do Emiliano Spataro. Olha o Ingo, esse carro da direita. Vem com ele o Nono Figueiredo. Sobrou um pouquinho de fumaça no pneu direito dianteiro do Nono Figueiredo.
na briga pelo terceiro lugar. E o Nonô já começa a entrar no momento de querer pressionar o Ingo. E aí a experiência de um contra a experiência de outro. E ver quem é que tem mais carro, para quem é que vai sobrar essa briga, a disputa pelo terceiro lugar. Olha lá, são esses dois carros branquinhos que vem ali atrás do Emiliano Spataro. Aí tá a briga pelo terceiro lugar. Passa na frente o Ingo Hoffmann, vem logo atrás o Nonô Figueiredo. Tá aí o carro do Nonô Figueiredo, o carro de número 22. O Ingo, sabendo que o Nonô estava tentando se aproximar nas freadas, puxou o carro para a parte de dentro, veio freando já mais posicionado para o lado esquerdo, deixando a área externa da curva para o Nonô. O Nonô, a tentativa dele era essa, era se jogar nas freadas para tentar alguma coisa. Mas naquele ponto, onde o Ingo já freando para o lado esquerdo, fica difícil. Ali pode aumentar até o desgaste de pneus dele, apesar de ser uma prova curta, onde você pode abusar um pouco mais de freio. Pois é, prova curta com 17 voltas, quase 73 quilômetros em Interlagos, fugindo um pouquinho de uma média que nós tivemos na temporada de 98, esse começo de temporada 99 do Campeonato Sul-Americano de Superturismo, não, Manzini? Normalmente as provas de Superturismo são 150 quilômetros. Essa prova tem um número de voltas reduzido, porque é preliminar da Fórmula 1. É interessante para o campeonato, é um campeonato que vai colocar um produto para um público que vai assistir Fórmula 1. Então você tem aí 70 mil pessoas, eles conseguiram largar um pouquinho antes da Fórmula 1, que estão vendo que disputa como essas, com brasileiros em condição de ganhar, não só prova, mas de ganhar campeonato. E campeonatos de turismo que tem uma aceitação na América do Sul muito grande. Você tem aí os dois primeiros colocados. Esse carro amarelinho que aparece e se destaca na frente é o líder da prova. É o vice-campeão do ano passado, o brasileiro Kaká Bueno. Aí vai aparecer o Peugeot do Emiliano Spataro. Logo depois vem o Ingo Hoffmann respirando já um pouquinho agora com o carro do Nonô Figueiredo, que conseguiu dar uma brechazinha para o Ingo Hoffmann. São os 4 primeiros colocados, aí o líder da prova. Depois aparece o Coach Lopes em 5º lugar. Em 6º está o Oscar Larrauri, atual campeão do Sul-Americano de Superturismo. E aí o carro do Kaká Bueno, para você que está ligando agora a sua televisão, vai se acostumando com esse novo visual do carro do brasileiro, que ano passado correu com o carro vermelhinho, com o Peugeot vermelho. Esse ano está correndo com o Peugeot todo amarelinho. O Beto Manzini já passou para você. A Peugeot acabou trazendo os carros que estiveram no turismo alemão da temporada passada, inclusive com a cor, ajustando essa cor. E modificações que tivemos foi de cor. Peugeot, que passa a ser amarela, BMW, que de azul voltou para o branco. Quem continua com a mesma cor são as Alfas, tanto a 156, nós temos ainda duas Alfas 155 andando. A 156 já está mostrando porque veio para o campeonato, já está aí pelo menos em 5º, 6º lugar. É uma questão de acertar esse carro, tem uma diferença de geometria de suspensão muito grande e principalmente de aerodinâmica. Outro carro que tem modificação de geometria de suspensão é a BMW. Ela tem muita modificação de uma versão 9.7 para uma versão 9.8 nos pontos de suspensão e principalmente de amortecedor. E isso vai facilitar a briga de BMW com Peugeot. Quem pode ser uma zebra, uma coisa a correr por fora, é realmente a Alfa, que vai depender muito do que ela vai conseguir adaptar o carro para os nossos pneus Pirelli. Ultrapassamos a metade da prova em Interlagos da primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Ultrapassando os 15 minutos de prova. Mantém-se na frente. O brasileiro Kaká Bueno vai mantendo a liderança em Interlagos. Ele conseguiu a pole position. Deu um salto ali o Nonô Figueiredo. Na largada conseguiu depois o Kaká Bueno se recuperar. Temos em 2º Emiliano Spataro, em 3º Ingo Hoffmann. Em 4º Nonô Figueiredo, você vê passando o carro do Coach Lopes. E aí vem um pouco mais atrás, colocando o seu carro na chegada, o Fernando Crosselli, com o seu BM. Crosselli, que é da mesma equipe do Ingo, mas o que consta é que ele treinando com uma BMW já versão 9.8, bateu, deu uma destruída na BMW dele, e está andando com o carro que ele competiu no passado, que é um carro 9.6, versão 9.7. Também por isso essa diferença, e não conseguir acompanhar o trem de corrida de Ingo e de Nonô. Tá aí o Fernando Crosselli. Aí você tem, mais uma vez, a imagem do líder Interlagos. É o Kaká Bueno, nesta primeira etapa de uma temporada de 12 provas ao todo. E na verdade está só começando
a grande disputa, a grande rivalidade, mais uma vez, entre brasileiros e argentinos, por tudo aquilo que já passou para você, assinante da ESPN Brasil, Beto Manzini. Essa disputa, ela vai ficar realmente pelas equipes, pelos pilotos, entre brasileiros e argentinos mais uma vez. E o Oscar Larrauri é interessante. Ele que está em sexto até esse momento, com seu Alfa 156, ele também fez uma temporada 98 mais ou menos assim. Não foi uma temporada de punch, de sobra no campeonato, mas foi uma temporada constante, a de 98, do Oscar Larrauri, que foi campeão da temporada passada do Sul-Americano de Superturismo. No início da temporada ele se beneficiou de uma adaptação que o Nono teve. Olha a escapada do Mondeu. E o carro do Martin Pugliese. Martin Pugliese. Os dois Mondeus estão competindo, tiveram um problema de acerto, não conseguiram se acertar com o Autódromo de Interlagos, apanharam muito, o carro estava muito difícil de guiar. E voltando ao Nono, no começo do ano ele veio de um campeonato de estoque, onde foi campeão da B, carro tração traseira, pegou esse Peugeot, que é tração dianteira, que é um carro difícil de largar. No começo ele estava muito rápido, mas perdendo posições na largada, com dificuldades para retomar. Assim que ele começou a se entender com o carro, começou a disputar o campeonato e levou a disputa para a última prova. Esse ano já está, é o segundo ano dele na equipe, segundo ano dele no carro. Provavelmente a coisa vai ficar muito mais fácil. Olha o Paulo Gomes retornando a pé para os boxes. Realmente que nós falamos que ele ficou no meio do circuito. O Kaká tem condição de esse ano sim mostrar todo o trabalho que ele já vem fazendo e que a equipe vem fazendo. E com a versão moderna dos carros, a coisa está muito mais fácil para ele. Você vê que está dando um passeio agora. Você tem aí mais uma vez a imagem desta briga entre Nono Figueiredo e Ingo Hoffmann. Esse daí é Oscar Larrauri, Kaká Bueno, líder da prova. Oscar Larrauri está lá atrás. Aqui prestando atenção no que o Beto Manzini estava falando a respeito do Larrauri, que mudou de equipe. Acabou saindo da BM e nesse momento está com o seu Alfa 156 em sétimo lugar. Ele que mudou de equipe e, é claro, vai ter todo esse trabalho também de ajuste e adaptação a uma nova equipe. Mas parece que vem com todo o respaldo que se possa ter um piloto para essa temporada de 99, mesmo nessa mudança de categoria. Porque aí o assinante pode perguntar, mas ele não foi campeão ano passado com essa equipe? O que é que aconteceu para o Oscar Larrauri de repente resolver mudar de equipe? Maior respaldo financeiro ou uma proposta profissional melhor? Não se sabe se é uma proposta melhor. Eu acho que foi um desafio até de acertar uma Alfa para o Campeonato Sudã. E também a sombra, né? Porque você disputar um campeonato na mesma equipe que o Ingo, você tem que trabalhar muito forte. No final do ano ficou comprovado que o Ingo já estava mais rápido, mais adaptado ao carro. E em alguns momentos teve que facilitar a vida do Larrauri por uma questão de campeonato para a equipe. Isso não é bom. Eu acho que o Larrauri preferiu um desafio da Alfa, provavelmente. Vem com apoio oficial da Alfa Romeo da Argentina. Fazendo um trabalho para essa primeira prova. Ainda não pôde mostrar tudo que acertaram o carro. Eu acredito que uma ou duas provas para eles começarem a entender esse carro, que tem uma suspensão dianteira e traseira completamente diferente da Alfa 155. Agora a briga continua. Nono Figueiredo e Ingo o tempo todo, olha só, Nono pressionando, Ingo defendendo a posição e continuam virando rápido. Por quê? Continuam encostando em Emiliano Spataro e abriram das duas Alfas que vinham em quinto e sexto lugar. Tranquilidade para o Kaká Bueno. Aí você vê que continua essa briga desde o começo da prova entre Ingo Hoffmann, é o terceiro colocado, e Nono Figueiredo. Aí o carro líder em Interlagos é o brasileiro Kaká Bueno, vem trazendo com tranquilidade o seu Peugeot. Não tem problemas da pista, não tem tráfego, não tem problema nenhum. O brasileiro Kaká Bueno, e vai apenas administrando com tranquilidade essa liderança em Interlagos. Um passeio do brasileiro Kaká Bueno. E quem sabe, né, para começar melhor essa temporada de 99 do que ele terminou a temporada de 98, que foi, é claro, não só para o Kaká, mas para o torcedor brasileiro que esteve em Interlagos acompanhando a última etapa que foi no Brasil. Em especial o torcedor do Kaká Bueno ficou triste, muito triste, da forma como ele deixou escapar, ou como a equipe deixou escapar, o título da temporada passada.
Aquilo chama atenção, porque durante o ano todo nós não tivemos problemas de deixapar pneus, de você falar, não, está estourando. Não, os pneus se comportaram direito. Ele não vinha subindo em zebra, não vinha apelando, não vinha usando o carro no extremo. Realmente foi algum problema de equipe, algum problema de acerto, que o carro acabou tendo um consumo excessivo de pneus, foi obrigado a trocar. E os dois carros tiveram esse tipo de problema. Então esse ano, olha aí, de novo agora, Nono tentando pressionar o Ingo, tentando tirar a concentração dele, e acabou errando a primeira perna do S. Tentando se jogar para na segunda perna, colocar do lado, acabou perdendo um pouco de tempo. Olha só que o Ingo já vem para o sol com uma distância maior do que na aproximação do primeiro S. Na 12ª volta em Interlagos, nesta primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo, vamos rever o momento em que tentou colocar o seu carro na frente, o Nono Figueiredo, é claro, tentando tirar a concentração do alemão, tentando tirar a concentração do Ingo Hoffmann lá. Tentou ganhar uma brecha para tocar por dentro, retomar a curva à direita por dentro, mas é claro, o Ingo Hoffmann na experiência fechou a porta de entrada e quase sobrou da prova o Nono Figueiredo. Quando nos chega aqui a informação de que o carro do Paulão recebeu um toque do Alfa 156 do Oscar Larrauri, acabou amassando aquele lado direito ali do paralama, acabou prejudicando o carro, e daí o final de prova para o Paulão Paulo Gomes com seu Vectra. 13ª volta, passeio tranquilo lá na frente do brasileiro Cacá Bueno. Em segundo aparece Emiliano Spataro, são os dois Peugeots. Terceiro está aí o Ingo Hoffmann, aparece com seu BM, e esse daí é o quarto colocado, o brasileiro Nono Figueiredo. Depois aparecem lá atrás o Coach Lopes tentando trazer o seu carro. Esse daí é o Crossery, Fernando Crossery. A briga pela 7ª colocação, é o Crossery tentando ganhar essa 7ª colocação, tentando tirar o Zanerato. Ali uma briga intermediária boa entre o Zanerato, que esse carro vermelho, esse Alfa aqui da frente, e o Fernando Crossery tentando trazer o seu Alfa de qualquer maneira para cima do Zanerato. E você tem ali uma BMW modelo 97, 9697 e a Alfa 155, que é um modelo antigo. Veja a diferença já de carros, como no Sudã já está se mostrando, onde você tem a 156 melhor colocada do que a 155. Isso é uma coisa normal, tem uma diferença de desenvolvimento de suspensão, de aerodinâmica muito grande, mesmo que você consiga usar o motor das versões modernas, vamos dizer. E o Crossery agora deu uma escapada, errou a primeira perna do S, isso vai aumentar essa distância do Zanerato. Esse daí é o Zanerato, Aníbal Zanerato, com o carrinho vermelho na frente, mantendo a 7ª colocação, um pouco mais atrás de Fernando Crossery. A gente traz a sua atenção, assinante da ESPN Brasil, por essa briga pelo 7º lugar. O Zanerato é o 7º, Fernando Crossery é o 8º colocado, porque lá na frente vai se definindo com tranquilidade o Cacá Bueno. Eu não vejo nesse momento um risco maior para o Cacá Bueno, da forma como está dirigindo, da forma como está trazendo o seu Peugeot, com absoluta tranquilidade. Olha como sobrou ali o Zanerato, chegou o Crossery, tentou fechar a porta de entrada, o Aníbal Zanerato, e conseguiu. No momento a briga bonita da prova é isso aí, Crossery e Zanerato. Crossery é muito arrojado, Zanerato também. Zanerato com a Alfa antiga, vem defendendo essa posição. Também do Crossery, que não tem um carro moderno da BMW. Uma briga muito bonita dos dois, hein? Uma briga intermediária, vai conseguindo fazer bem o traçado do Zanerato. Aí o Fernando Crossery não conseguiu achar uma brecha ainda para colocar o bico do seu carro. E vamos ver se quando conseguir isso, vamos ver se vai sobrar potência, se vai faltar potência para o carro do Fernando Crossery. Esse da frente é o Aníbal Zanerato, é o carrinho vermelho. Fernando Crossery vem um pouco mais atrás, é a briga pela 7ª colocação. O 7º é o Zanerato. Aí eles completam mais uma volta e continua no vácuo praticamente do Zanerato o Crossery, esperando um erro, botando pressão, esperando uma saída do traçado do Zanerato para tentar ganhar essa 7ª colocação.
Ele vai ter que esperar realmente um erro do Zanerato, porque de motor os dois carros aparentemente estão caminhando iguais. Olha só, descem a reta com a mesma distância. O Zanerato vem trancando. Só você vê que ele faz uma tomada, muitas vezes não foi esse o caso, mas em algumas curvas de baixa ele toma um pouquinho mais cedo para não deixar espaço para o Crosseri. E com isso dificulta a situação do Crosseri. Ele na saída de curva, mesmo que ele chegue, ele está muito encostado, ele não vai ter por onde passar. O Zanerato está defendendo muito bem essa posição. É o começo da temporada de 99 do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Para você, assinante da ESPN Brasil. Essa é a briga pelo terceiro lugar. Vai se mantendo na terceira colocação o Ingo Hoffmann. Em quarto lugar, Nono Figueiredo. Lá na frente, um pouco mais adiante, está aí o líder da prova. Até agora, Cacá Bueno. Um passeio em Interlagos. Vai confirmando, pelo menos por enquanto, a sua primeira vitória nessa temporada de 99. O vice-campeão do ano passado do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Lá atrás está o Oscar Larrauri. Faltando um pouco mais de 3 minutos para se completar esta primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Kaká que já tem um ponto no campeonato pela pole. Agora começa a... Se você for pensar em campeonato, tá aí. Um pontinho já guardado. Se continuar assim, sai daí com 21 pontos. A vitória leva 20, mais a pole position, mais um pontinho da pole position. Pode largar nesse campeonato de 99 com os seus 21 pontos e respirar um pouquinho. Essa é a briga pela sétima colocação, mas continua no vácuo do Aníbal Zanerato. Fernando Crosseri esperando um erro, botando pressão, tentando tirar a concentração, apertando demais psicologicamente o Aníbal Zanerato. E ele já deve estar apertando, ultrapassou até um pouquinho o limite do que ele devia ser agressivo, porque o carro dele está começando a esquiar nas 4. Quando o Zanerato, que vem na frente, teria que defender mais, ele está, se vê daqui, com uma guiada mais tranquila. O Crosseri vem, olha só, agora que ele bloqueou o freio, foi a primeira vez que o Zanerato bloqueia freio. Quem tem errado mais, bloqueado mais freio, realmente é o Crosseri. Os primeiros colocados, Kaká, Spataro, Ingo, Nono, Cocho, Larrauri, Zanerato e Crosseri são os 8 primeiros colocados em Interlagos. Caminhando para o final da prova para você, assinante da ESPN Brasil. Olha aí a briga, e o Ingo consegue manter a terceira colocação. Deu uma rabiada, vamos entrar na última volta para você, assinante da ESPN Brasil. Mantém o traçado, Nono tentou colocar por dentro, conseguiu retomar o traçado e mantém a terceira colocação, o Ingo Hoffmann. Aquela colocada do Ingo, ele jogou o carro tudo para o lado esquerdo, ali tem ondulação, deixou para frear no limite, veio travando, tem que trabalhar o carro. Ou seja, o jogo do Nono de tentar levar o Ingo para o limite de uma freada. E na segunda perna ele ia tentar colocar do lado. Colocou, mas ainda não teve distância para ficar lado a lado com o carro, onde a preferência seria dele. Uma briga muito bonita dos dois. A prova está no final. Então o Ingo tem uma condição de segurar essa posição, porque o pneu dos dois já está indo para o espaço, hein? Tá aí o líder Interlagos, vai confirmando a sua primeira vitória na temporada 99, o brasileiro Cacá Bueno. Vem trazendo o seu Peugeot com tranquilidade, como fez em toda a prova. Depois um outro Peugeot, o Peugeot do Emiliano Spataro. Estão aí os 2 primeiros colocados, a equipe Peugeot vai fazendo a sua primeira vitória na temporada com os 2. E vai, é claro, somando pontos para essa temporada também, a equipe Peugeot. Depois aparece o Ingo Hoffmann, conseguiu manter a terceira colocação. Depois de apertado, vem o Nono Figueiredo em quarto, encostando, tá aí o líder em Interlagos. Caminha para receber a bandeirada o brasileiro Cacá Bueno, vencendo em casa, se redimindo da temporada passada, quando fechou em Interlagos e acabou perdendo o título. Tá aí bandeira quadriculada, faz uma graça para a galera. O brasileiro Cacá Bueno vence a primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Aí a briga pela sétima colocação, vai mantendo o 7º lugar o Zanerato, pulando um pouquinho, depois vem o Crosseri. Aí você vê, essa que foi uma briga boa em Interlagos, nesta largada do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Aí o
sprint final do carro do Aníbal Zanerato. É claro, apertado pelo Fernando Grosselli. Caminhando para a bandeirada, para a quadriculada. É a briga pelas primeiras colocações. Cacá Bueno passou em primeiro, Emiliano Spataro em segundo, Igor Hoffmann em terceiro. Nonô Figueiredo em quarto, Coty Lopes em quinto, Aníbal Zanerato em sexto, Fernando Grosselli em sétimo. Aí a equipe Peugeot, é claro, para receber o carinho da torcida. Primeiro e segundo colocados, o Cacá Bueno e também o Spataro. O Oscar Larrauri terminou em oitavo. Uma prova de 30 minutos, aonde foi sprint, mandaram ver mesmo. As alfas decepcionaram um pouco, a 1,56. Estou esperando um pouquinho mais dela. Vamos ver agora para dia 2 de maio, que é a próxima etapa. O que eles conseguem nesses 20 dias trabalhar para colocar esses carros, porque a equipe a ser derrotada novamente é Peugeot. BMW tem que trabalhar um circuito de média velocidade como Interlagos, onde você tem a maioria das curvas de média para baixa. BMW tinha condição de estar um pouquinho mais rápida, um pouquinho melhor. A Larrauri com problema de pneus, vem raspando todo o carro no chão. De funcionar melhor, BMW vai ter que trabalhar também, porque a facilidade que Cacá teve nesta prova e que Spataro também em segundo foi grande. Vamos ver o que vão fazer para dia 2 de maio. Tá aí o carinho da torcida com o brasileiro Cacá Bueno, vencendo a primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Vai, é claro, se posicionar ali novamente para receber o carinho de toda a torcida. Vamos dar uma olhadinha então nos 10 primeiros colocados em Interlagos na primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Confira aí. Cacá Bueno terminando em primeiro, confirmando 21 pontos na liderança. Ao lado dele, um outro carro da Peugeot, Emiliano Spataro, ficando com seus 15 pontos na segunda colocação. Em terceiro, um outro brasileiro, o Igor Hoffmann, confirmando 12 pontos em quarto lugar. Nonô Figueiredo com BMW, terceiro e quarto lugares para a BMW, ficando com 10 pontos. Em quinto, nós ficamos com o Coty Lopes, com a Alfa. O argentino Coty Lopes ficando com seus 8 pontos. Em sexto, Aníbal Zanerato, 6 pontos. Em sétimo, Fernando Grosselli com 4 pontos. Em oitavo, Oscar Larrauri teve problema, você viu no finalzinho, ficando com 3 pontos. Em nono, Omar